A gente vai falar sobre esse assunto agora. Eu recebo aqui o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, que é do MDB de Pernambuco, e me acompanha nessa entrevista o colunista, chefe da sucursal do UOL em Brasília, Thales Faria. Desejo aqui uma ótima tarde aos dois, sejam muito bem-vindos ao UOL News. Thales, nosso parceiro, está comigo nessa entrevista. Senador, seja bem-vindo, o senhor também. Uma ótima tarde. Começo perguntando sobre essa retomada de trabalhos, então, né? Nessa semana, depois do recesso parlamentar. Qual que é a expectativa do senhor como líder do governo? Como é que o senhor tem acompanhado os depoimentos, em especial esse de hoje, né? Sobre um integrante do governo que, durante boa parte do tempo, agiu de maneira informal, né? Como auxiliar do ministro Pazuello. Senador, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales. Obrigado pela oportunidade de participar do programa. Na realidade, Diego, eu acho que a CPI está começando a ser muito repetitiva. Acabamos de ouvir aí a questão da crise do abastecimento de oxigênio em Manaus. Esse tema já foi exaustivamente discutido e debatido quando da presença do ministro Pazuello, do secretário executivo Elcio Franco e de muitos outros atores do Ministério da Saúde, também de representantes do governo do estado do Amazonas, que trouxeram, portanto, informações. Então, estamos retomando o trabalho, a CPI teve a sua prazo prorrogado por mais 90 dias, e acho que esse grupo, que foi formado por uma maioria eventual, chamado, denominado G7, ele está diante de uma situação que vai requerer muita reflexão e muito equilíbrio. Na realidade, a campanha de imunização está avançando. Até setembro, todos os brasileiros com mais de 18 anos estarão já vacinados com pelo menos uma dose, e já existe, digamos, estimativas que até final de outubro, todos os brasileiros com mais de 18 anos possam já estar recebendo também a segunda dose. Isso vai permitir a retomada, sobretudo, do setor informal da economia. Já estamos vendo a volta dos empregos do setor formal, mais de 1,5 milhão de empregos gerados no primeiro semestre, apontando para uma geração de emprego superior a 3 milhões até o final do ano. E, portanto, a CPI está em busca de materialidade para poder tentar vincular a imagem do governo a atos de corrupção. E até aqui ela não tem encontrado, né? Existe uma narrativa toda sendo feita de forma recorrente. Reconheço de que a CPI tem sido um instrumento de desgaste do governo. O governo vive dos meses de julho e agosto o pior momento da sua avaliação, mas todos os sinais que saem da economia e da campanha de imunização nos levam a acreditar que, a partir de setembro, o governo estará superando os seus momentos mais delicados, mais difíceis. A movimentação também no campo político ajuda ao governo a ampliar a sua interlocução, a chegada do ministro Ciro Nogueira na Casa Civil da Presidência da República, e, portanto, na perspectiva nossa, que estamos atuando na Comissão Parlamentar de Inquérito, é que em um determinado momento a CPI vai ter que encerrar os seus trabalhos, ou pelo menos apresentar um plano para a conclusão dos seus trabalhos e da apresentação do seu relatório. Da nossa parte, o que nós iremos fazer é apresentar um relatório alternativo. Certamente será apresentado pelo senador Marcos Rogério, que é membro titular da comissão e que tem coordenado as ações de defesa do governo no âmbito da CPI. O tema de hoje, da presença do senhor Ayrton Cascavel, ele é reconhecido por muitos parlamentares, inclusive depoimentos hoje têm sido nesse sentido. Ele teve um papel muito importante no sentido de atender às demandas de prefeitos, governadores, sobretudo nos momentos mais críticos da remessa de respiradores para diversos estados brasileiros. Então, vocês se lembram que os estados partiram para comprar respiradores e nenhum deles conseguiu materializar a compra. Muitas dessas compras estão sendo questionadas pelo Ministério Público Estadual, Federal, pela Polícia Federal. Ocorreram má aplicação de recursos na aquisição de respiradores. Infelizmente, a CPI não quis fazer essa investigação, mas o Ayrton Cascavel teve um papel importante na
atendimento das demandas de equipamentos, de insumos, para que os estados e os municípios pudessem oferecer uma melhor resposta durante o período crítico da pandemia. Pois não, Thales? O senhor admite que a CPI fez o governo se mexer, né? Mudou a política, fez as vacinas se correr mais atrás de vacinas, fez o governo se mexer, não? Thales, eu acho que, em relação à pandemia, nós deveremos sempre buscar uma posição de unidade. Portanto, eu concedo que a CPI também colaborou, o governo também focou mais as suas ações, os governadores, os prefeitos, a sociedade brasileira toda se mobilizou para que a gente pudesse acelerar a campanha de imunização. Mas é sempre bom recordar, o governo brasileiro, já em agosto do ano passado, o governo brasileiro firmou o contrato de transferência de tecnologia com a AstraZeneca, com a Oxford. Mas em agosto a CPI mostrou que em agosto o governo estava recusando a Pfizer, né? Não, mas eu estou querendo chamar a atenção para aqueles que estão nos acompanhando, que o que se tentou colocar na CPI foi que o governo retardou, que o governo foi lento, ou que o governo poderia ter sido mais ágil na aquisição das vacinas da Pfizer. Mas é importante destacar que o governo conseguiu, já em agosto, firmar um contrato de transferência de tecnologia com uma das mais importantes produtoras de vacina no mundo. O governo brasileiro está distribuindo mais de 200 milhões de doses de vacina da AstraZeneca e, mais importante, já começamos a produzir com o IFA nacional, com um insumo farmacêutico ativo chamado de IFA, produzido aqui no Brasil, que levou tanta dificuldade a vários países do mundo, porque esse IFA vinha da China e vinha da Índia. Nós estamos reconstruindo o nosso parque industrial farmacêutico para que a gente possa continuar dando respostas a essa pandemia. Agora está se discutindo o quê? A aplicação da terceira dose. Já alguns países na Europa estão recomendando a terceira dose para a população mais idosa, para aqueles com mais de 60 anos. Então, isso está levando a gente a acreditar que nós vamos ter campanha de vacinação durante o ano de 2022. E olha que decisão acertada do governo brasileiro. Nós somos um dos poucos países do mundo, fora dos países ricos, os países da OCDE, a produzir vacina nacional, aqui mesmo. Vamos, inclusive, ter possibilidade de exportar vacinas para atender os nossos vizinhos aqui da América do Sul. Líder, eu sei que o senhor defende a vacinação, que até o ministro defende a vacinação, medidas preventivas, uso de máscara, mas o senhor precisa convencer o presidente disso, né? Há pouco recebeu o presidente de Portugal, foi quase vergonhoso, porque a comitiva de Portugal toda com máscaras e a do Brasil sem máscaras numa atividade pública, né? Quer dizer, as demonstrações que o presidente tem dado não ajudam. O senhor vai convencer o presidente a mudar um pouco o modo de agir dele? O que eu posso lhe dizer, Thales, é que nas oportunidades que tenho de conversar com o presidente, não só faço as recomendações em relação ao uso da máscara, como também que ele tome a iniciativa para poder se vacinar, para poder se imunizar, porque até hoje não figura de presidente da República, isso é muito importante no sentido de estimular toda a população a buscar a imunização. O brasileiro, a sociedade brasileira tem uma cultura muito boa do ponto de vista de aderir às campanhas de imunização, inclusive agora, quando você compara já por determinados segmentos populacionais, a população acima de 60 anos de idade, o Brasil é o país que mais vacinou, mais do que os Estados Unidos, mais do que países da Europa. Por quê? Porque aqui é a terra, como você bem lembrou, de Oswaldo Cruz, aqui nós temos uma cultura que favorece a ampla vacinação dos brasileiros. Então, eu acho que é importante, sim, que o presidente possa ser convencido e, nesse sentido, nós estamos trabalhando para poder, digamos assim, diminuir a resistência que ele coloca. Ele vem reiterando que vai ser o último a ser vacinado, mas ele tem ajudado muito, né? Eu queria aqui destacar, é evidente que se pode fazer crítica em relação a essa postura do presidente, mas, do outro lado,
o governo do presidente Bolsonaro tem auxiliado muito aos estados e municípios a enfrentar essa crise pandêmica. Ô, senador, uma outra questão aqui, porque a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar vazamento de informações, documentos enviados à CPI. Quero a tua avaliação sobre essa abertura de inquérito. Olha, todo vazamento precisa que seja apurado, que seja investigado. Eu apenas acho que com tantos vazamentos que estão ocorrendo, no meio desse tiroteio que nós estamos vivendo, quanto mais paz a gente tiver, melhor. Eu funciono na Comissão Parlamentar de Inquérito, procurando sempre fazer reflexões que possam levar à moderação, à ponderação. Mas muitas vezes a corda também estica do lado do grupo do G7, que, de certa forma, não faz um trabalho de apuração, já vai fazendo as suas conclusões, já vai fazendo uma construção de uma narrativa, já vai fazendo imputações sem ter um cuidado prévio. Então, de fato, a Polícia Federal tomou a iniciativa porque nós tivemos situações muito embaraçosas, né? Não quero aqui citar nomes de veículos de comunicação, mas que tiveram acesso a dados que estavam dentro do celular que estava sob a guarda da Comissão Parlamentar de Inquérito digamos assim, com conteúdos que não tinham sido ainda sequer avaliados pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, eu acho que essa é uma questão que não cabe analisar só em relação a esse episódio do vazamento de informações dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas vale de uma forma geral. Isso tem sido repetido por determinadas instituições, a quebra do sigilo de investigações, de inquéritos, de procedimentos, porque você termina pré-julgando pessoas ou ações. Mas o momento em que a Polícia Federal abriu esse inquérito foi um momento muito estranho, né? Logo após o senador governista lá, o líder do governo na CPI, qual é o nome dele mesmo? Esqueci. Marcos Rogério. Marcos Rogério. Logo após o Marcos Rogério falar dessa questão, imediatamente após, a Polícia Federal abre um inquérito dando a entender que estava jogando junto ali com o Marcos Rogério. Não foi apropriado, né? O senhor concorda comigo, né? Mas, Thales, lembre também que a Polícia Federal está ajudando a Comissão Parlamentar de Inquérito, inclusive cedendo policiais federais para poder fazer o trabalho de investigação. Ao fazer uma dessas, é uma manipulação. Ou, por exemplo, cada vez que uma pessoa vai... O que eu estou querendo ponderar é que não se deve fazer o julgamento da instituição ou da sua direção em relação a um ato isolado. É fato e é verdade que a Polícia Federal, enquanto instituição, ela está colaborando e ajudando com a Comissão Parlamentar de Inquérito no sentido de ela cumprir com a sua missão, com o seu objetivo. Essa coincidência que você está sugerindo entre a fala do senador Marcos Rogério e a abertura de um inquérito para apurar o vazamento, eu acho que você pode ter digamos assim, esse sentimento. Mas o fato é que qualquer vazamento merece uma apuração, não só da CPI, mas em vários outros momentos, em vários outros Outra coincidência que tem ocorrido muito é a cada depoimento de alguém ligado ao governo, a Polícia Federal chama para depor e a pessoa passa da posição de testemunha para investigado, né? Porque a Polícia Federal chamou para depor e, com isso, ela pode ir ao Supremo e pedir um habeas corpus. Daí eu discordo de você. Não, daí eu discordo de você, porque, na realidade, muitos fatos que estão sendo investigados agora pela CPI já haviam aberto inquéritos junto ao Ministério Público Federal, aqui em Brasília. Por exemplo, da Covaxin, o processo já estava aberto no Ministério Público Federal e o Ministério Público Federal certamente encaminhou para a Polícia Federal. Então, tem muitas ações cuja, digamos assim, investigações foram já abertas antes da CPI e outras que estão sendo abertas agora. Por quê? Porque, para quem está nos acompanhando, qual é o objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito?
é produzir um relatório que será encaminhado para quem? Para o Ministério Público Federal, que vai analisar todos aqueles elementos, todos aqueles dados, para propor ou não a abertura de uma ação criminal. Então, o senhor tem que dar uma consultoria para a Polícia Federal sobre os momentos para fazer essas coisas, né? Que não é muita coincidência, às vésperas de cada depoimento, chamar para depor na Polícia Federal, caso da capitã Cloroquina, por exemplo. Não, mas é importante pegar as datas de que os inquéritos foram abertos pela Polícia Federal, para poder saber se existe essa compreensão. O fato concreto é que você não pode, porque se você está acompanhando os trabalhos da CPI, você vai ver que a CPI está atropelando todas as regras de investigação, com coação, intimidação dos depoentes. Então, interessa ao governo a verdade, o governo não teme a verdade. Então, quem é que tem que fazer a investigação? Os órgãos mais apropriados é o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Portanto, o próprio governo tem tomado a iniciativa de poder encaminhar essas situações para que os órgãos próprios, Polícia Federal e Ministério Público Federal, possam poder fazer as suas análises e fazer as suas recomendações. Inclusive, agora, recentemente, houve uma manifestação da Controladoria Geral da União, porque, na realidade, nós estamos numa disputa de narrativas. Se fala de elementos de corrupção, mas nada daquilo que a CPI está apurando, absolutamente nada, foi concretizado, foi materializado. É um bando de picareta, de oportunista que cercou o Ministério da Saúde, mas nenhuma dessas tentativas lograram êxito dentro do Ministério da Saúde. E por isso que a CPI agora está enveredando num trabalho a esmo de tentar identificar algum mal feito. Então, já está indo para contratos anteriores ao governo Bolsonaro, já está procurando outros tipos de situações que não tem nada a ver com CPI. Mas foi graças à CPI que se revelaram esses picaretas, tanto que o senhor mesmo ficou indignado lá na sessão ao ver que na verdade, tinha uma quadrilha ali agindo nos subterrâneos do Ministério da Saúde. O senhor mesmo ficou indignado. Dentro do Ministério, a gente precisa ainda checar e comprovar. O que a minha fala procurou traduzir é de que os elementos que tentaram encaminhar suas propostas ao Ministério da Saúde realmente são pessoas que não têm o menor crédito para poder iniciar tratativas sobre a contratação ou a negociação de vacinas, especificamente, que foram os casos relativos à empresa da VAT, que é uma empresa dos Estados Unidos, que já teve problema de fraude no Canadá, o problema também da Covaxin. Então, essas situações, elas são todas muito estranhas e a gente, de fato, manifestou o nosso constrangimento, mas o fato concreto é de que, apesar dessas tentativas, nada disso se materializou, nada disso se confirmou no sentido de que pudesse haver qualquer tipo de ato de corrupção ou de desvio. Então, o que eu peço é que a gente possa também compreender que a CPI ela tem, digamos, abusado, digamos, dessa narrativa que tem como propósito exclusivamente o desgaste do governo do presidente Bolsonaro, mas não necessariamente a busca pela verdade no sentido de saber se houve ou se não houve conduções, digamos assim, inadequadas por agentes públicos que estivessem à frente do Ministério da Saúde. Senador, a gente tem que me avisar aqui que a gente tem que encerrar a entrevista para o senhor retornar ali à CPI. Só uma última pergunta sobre esse embate público entre o ministro Barroso e o presidente Bolsonaro, né, que se arrasta. Como é que o senhor tem avaliado isso para a democracia brasileira, né, esse embate público aí entre os dois? Eu acho que, Diego, nós temos que buscar sempre a harmonia entre os poderes. Essa, digamos assim, é o meu mantra. Na realidade, acho que não é bom quando se fala em fraude de eleições, porque, de fato, não houve materialidade apresentada em nenhuma eleição pretérita no Brasil. De outro lado, eu acho que a discussão e o debate sobre
a auditagem do voto eletrônico, porque não se quer voltar com o voto impresso, o voto continuará sendo eletrônico, mas é dar garantias de que você possa ter um sistema seguro e que você possa, portanto, ter a possibilidade de conferir, de fazer, portanto, essa auditoria dos resultados eleitorais. O TCE diz que já é auditável, né? Ele já é auditável. O que se discute é qual é o nível dessa auditagem que possa ser feita. Eu quero lembrar que essa não é uma situação colocada pelo presidente Bolsonaro. Quando o então candidato Aécio Neves perdeu a eleição para a presidenta Dilma, o Congresso Nacional votou a favor dessa auditoria na votação eletrônica, aprovado no Senado, aprovado na Câmara, depois isso foi vetado, foi derrubado o veto, foi decidido pela inconstitucionalidade. Então, eu acredito que nós precisamos buscar um caminho de equilíbrio, no sentido de a gente manter a harmonia entre os poderes da República, executivo, legislativo, judiciário, mas acho que nós não podemos interditar o debate. Cabe, sim, um debate sobre a segurança do voto eletrônico? Eu acho que cabe. Eu acho que cabe, até para poder a gente se mirar no exemplo de outras democracias, como os Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, que são países, do ponto de vista tecnológico, muito mais desenvolvidos que o Brasil, mas têm um sistema de conferência através do voto impresso, das auditorias do voto eletrônico, que é importante para que a gente possa assegurar a lisura dos pleitos. Sem precisar chamar o presidente do TSE de imbecil, né? De idiota. Com certeza. Eu quero dizer que qualquer tipo de agressão de um lado ou do outro não contribui para que a gente possa construir essa Você acha que o harmonia. presidente tem agido certo nesse embate com esse tipo de... Olha, eu sempre que estou com o presidente, eu digo a ele que é importante a gente evitar esses conflitos, porque o governo tem muito a apresentar. Na realidade, termina a imprensa, digamos, dando espaço para esses ruídos, para esses conflitos, e o governo não apresenta, digamos assim, o que fez, o que está fazendo do ponto de vista de promover o desenvolvimento. Veja bem, nós estamos aqui no meio da pandemia. Qual foi o país na América que teve um desempenho melhor do que o Brasil durante o ano de 2020? Só os Estados Unidos, o segundo país que teve um melhor desempenho face à grave crise econômica que abateu todo o mundo, foi o Brasil. E agora, esse ano também, esse ano de 2021, o Brasil está apresentando já sinais de retomada econômica muito importantes, que significa emprego, que significa renda, que significa retomada da esperança. Então, nós precisamos mostrar o que estamos fazendo. E tem coisas boas em muitas áreas, não só na área da proteção aos empregos, aos mais vulneráveis, tanta gente que perdeu o emprego, tanta gente que se empobreceu, e o governo foi lá, ajudou com o apoio do Congresso Nacional. Muitas dessas medidas tiveram o respaldo do Congresso Nacional, muitas foram até iniciadas pelo Congresso Nacional, mas o governo tem muito o que apresentar. Tem erros? Tem. Todo governo tem erros e acertos. Mas eu acho que nós estamos saindo agora do momento pior da avaliação do governo. As notícias boas começam a aparecer pela imunização, pela volta da economia, pela volta do emprego, pelo programa novo do Bolsa Família, que vai atender as famílias mais pobres. E tudo isso poderá permitir que o governo possa ter uma melhor avaliação por parte da população e nós temos uma eleição no ano que vem, com chances de disputar de forma equilibrada e, quem sabe, ter a perspectiva da renovação do mandato. Tiago, eu posso fazer uma pergunta? Tenho tempo para fazer um... Eu queria perguntar o seguinte, o senhor é centrão? O governo entregou a alma ao centrão? Em primeiro lugar, eu acho que nós não precisamos demonizar o centrão. Na hora que o governo faz essa relação mais próxima com o chamado centro político do Congresso Nacional, o centrão, o centro democrático, seja lá como seja denominado, significa que o governo está apostando na democracia. Significa que o governo está apostando na política. Significa que o governo
está querendo base parlamentar para poder fazer avançar a sua agenda econômica, que é importante. Tem muita coisa ainda a ser votada daqui para dezembro no Congresso Nacional, que vai dar as bases para a consolidação do crescimento econômico, sobretudo no ano da eleição, que é o ano de 22. Então, eu acho que esses tipos de categorização, como falar no Centrão como uma coisa ruim... Não, eu não acho que ele tenha entregado a alma, porque assim Dilma entregou a alma ao Centrão, Lula entregou a alma ao Centrão, Fernando Henrique entregou a alma ao Centrão, nós só estamos desmerecendo a democracia brasileira. Eu prefiro acreditar, né, que quando se faz opção pela política, nós estamos melhor servidos, nós estamos apostando na política, estamos apostando nas instituições, estamos fortalecendo o nosso sistema representativo e, portanto, eu acho que foi uma opção correta do presidente e acho que o ministro Ciro Nogueira vai dar uma contribuição na estabilidade da interlocução do governo com o Congresso Nacional e também com o Judiciário pelo trânsito que Ciro tem, um parlamentar que já tem muitos anos de Brasília e que circula em todos os ambientes aqui do Palácio, aqui no Distrito Federal. Perfeito. Senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado, obrigado pela participação. Estendemos um pouquinho, contamos aí com a paciência do senhor e da sua equipe. Já está convidado a retornar numa próxima oportunidade, senador. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Thales. Obrigado, Diego.